Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Hoje nós vamos estar retomando a nossa série de pregações, que começou há um mês atrás, mas como já foi dito aqui, eu peguei o coronavírus, fiquei 30 dias no cativeiro de casa, e depois, graças a Deus, agora está tudo bem. Então nós vamos retornar essa série de exposição no livro de Esther, E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, nos bastidores da vida. Quem está nos bastidores da nossa vida? Quem está por trás da câmera? Quem está por trás da cortina? Quem está dirigindo o drama da nossa vida? E hoje vai ser diferente mesmo, porque o que vai acontecer é que normalmente vocês me veem pregando da seguinte forma: eu pego o texto, leio o texto, dividimos o texto em verso a verso e a gente vai explicando e aplicando aquele texto. Hoje não, hoje vai ser como uma peça de teatro. Nós vamos ler o texto, ou parte dele inicialmente falando, e vamos ver os atos dessa peça como uma narrativa de um teatro. E no fim que nós vamos fazer as aplicações para as nossas vidas e as implicações para as nossas vidas. Então hoje vai ser um pouco diferente devido à característica do texto que nós vamos expor. Então, Esther capítulo 2, do verso 1 até o verso 8, diz assim: Depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, de que ela havia feito e do que ela tinha decretado, e do que tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse virgens lindas para que o rei se nomeasse comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o acatou. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu chamado Mordequeu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mordequeu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque nós podemos meditar na Tua palavra e saber que a palavra do Senhor, ó Deus, vem de encontro com os nossos corações. Que o Senhor preservou esse texto e fez com que chegasse até nós, para que meditássemos nessa noite, nessa hora, para que o Teu Espírito falasse aos nossos corações, ó Deus. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor me use como Teu instrumento, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ó Pai, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, mas que o Teu Espírito Santo venha de encontro com o mais profundo do nosso ser, e que sejamos, de fato, impactados pelo poder do Senhor. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você lembrar, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a história do rei Xerxes, ou pode estar na sua versão, rei Assuero. É o mesmo nome, é só um jeito diferente de falar. E o que aconteceu foi que o rei Assuero tinha feito uma grande festa, um grande banquete de 6 meses, e nesse banquete ele convidou os seus generais, os seus príncipes, os seus reis, e ali eles festejaram por 6 meses. Depois, por 7 dias, abriu-se essa festa para toda a cidade de Suzã. A cidade de Suzã era a cidade da casa de praia do rei, vamos dizer assim. Era um lugar de férias, era um lugar de descanso do rei. O que aconteceu foi que, no fim dessa festa, o rei Xerxes mandou chamar a rainha Vasti. Vasti era uma mulher muito bonita. E ele mandou chamar a rainha Vasti só com a coroa, completamente nua, e passar-se no meio da festa para exibir a mulher dele diante dos generais. O texto diz que já estavam todos bêbados, trêbados, quadrêbados, não sei como é que fala esse negócio. 6 meses de festa, imagina. A rainha Vasti se negou, ela falou: eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou me fazer esse papel de palhaça.
Pois o que aconteceu foi que ela de fato não foi. E o rei então ficou enfurecido, claro, foi humilhado pela sua rainha. Mas então os conselheiros logo chamaram o rei e falaram assim: vamos fazer um negócio. Agora lascou tudo, porque se essa mulher, se essa história vazar, essas mulheres aqui vão achar que dá para fazer um movimento. Já pensou? 3, 4 mil anos atrás, começava o movimento feminista radical naquela época. E aí começou a bagunça. E aí os reis fizeram, os príncipes deram logo um conselho que foi o seguinte: você vai destituir essa mulher como rainha, vai mandar ela para o quinto dos infernos, ela nunca mais vai aparecer na sua frente, e nós vamos pôr outra mulher muito melhor do que essa no lugar dela. Vamos fazer isso. E o rei Assuero falou: tá certo, então vamos fazer esse negócio aí. E aí terminou o capítulo 1 dessa forma. E agora começa o capítulo 2. Nós vimos no capítulo 1 que quando os nossos corações são movidos por vaidade, quando os nossos corações são movidos pelos valores humanos, quando os nossos corações estão afastados e longe do Evangelho, nós praticamos loucura, nós fazemos besteiras e nós só enfiamos o pé pela mão. É isso que nós fazemos. Foi isso que o rei Xerxes fez. A rainha Vasti teve uma posição muito firme, muito certa, muito correta. Mas o rei Xerxes não. O rei Xerxes não. Aquele homem ficou louco. Pois bem, agora no capítulo 1 para o capítulo 2, passou-se alguns anos. Alguns dizem que foram 4 anos. E aqui agora está acontecendo um problema, porque o Império Medo-Persa, o Império Persa era o melhor e maior império daquela época, mas tinha um outro império crescendo cada vez mais e mais forte, que era o Império Grego. O Império Grego de Alexandre o Grande. E agora Xerxes se sente ameaçado diante daquele império, e ele, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, teve uma guerra entre o Império Persa e o Império Grego. E quem ganhou? O Império Grego. O Império Persa perdeu a guerra. E é justamente depois dessa derrota que Xerxes volta para casa e começa a narrativa daquilo que nós estamos chamando de o drama da vida. O primeiro ato dessa história é relembrar o que tinha acontecido. Por isso que eu fiz essa recapitulação aqui do capítulo 1 para vocês. É relembrado porque o rei estava sem rainha, porque que tinha acontecido aquela confusão toda e aqui esse negócio todo. O rei chegou, lembrou que está sem rainha, ficou indignado, é o que diz o capítulo 2, verso 1. Depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, de que ela havia feito e de que ela tinha decretado contra ele. Então os conselheiros do rei sugeriram que procurassem virgens lindas para o rei, e que se nomeasse comissários em cada província do império, para que se trouxesse lindas moças ao harém para a cidadela de Suzã. Então o rei chegou: cadê minha rainha? Não tem mais rainha. Você lembra? Você mandou a rainha para o quinto dos infernos, não tem rainha mais. Então agora nós vamos ter que resolver esse problema. Eu tenho uma sugestão, os conselheiros deram. Qual a sugestão? Vamos chamar mulheres lindas do império, de tudo que é cidade. Sai mandando procurador para tudo que é cidade, catando mulher na rua. Vamos pegar as virgens mais lindas do império e vamos trazer para o harém. E aí, rei, você escolhe. Olha que beleza. Para o rei, né? Não sei também. Às vezes, esse comentário hoje em dia não é tão bom assim. Então, agora o rei chega e está lá esperando acontecer. O rei autorizou, mandou os procuradores, foram chamar as virgens para tudo que é lado, e aquele negócio todo. Então esse é o primeiro ato. Percebe que isso aqui é como uma peça de teatro, como eu disse para vocês. O primeiro ato, a princípio, Esther não tem nada a ver com essa história, Mordequeu não tem nada a ver com essa história, eu e você não temos nada a ver com essa história. O fato da rainha Vasti ter desobedecido o rei não tem nada a ver com essa história. Percebe que parece que são cenas desconexas, mas você vai perceber como elas vão se conectando. Então esse foi o primeiro ato. O segundo ato dessa história, parece que o texto para de contar a história para contar outra história, porque ele vai focar em quem é Mordequeu. Olha só o que diz o verso 5. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mordequeu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Aí você pergunta: para que esse tanto de informação? O que nós queremos saber da vida desse homem? Contou a árvore genealógica do homem todinha? Mas é porque isso vai fazer sentido lá na frente. Ele não só fala quem é Mordequeu e quem é a sua parentela, mas ele continua no verso 6.
fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, ou seja, ele fazia parte, os parentes dele, não Mordequeu mesmo, porque isso aqui tem pelo menos 100 anos. Então, essa primeira leva, o bisavô de Mordequeu, o avô de Mordequeu e talvez até o pai de Mordequeu, fez parte da primeira leva que teve a cidade destruída por Nabucodonosor. Se vocês vão lembrar das exposições que nós fizemos em Lamentações, justamente quando Nabucodonosor venceu Jerusalém. Então, aquela primeira leva de pessoas que foi levada para o exílio do cativeiro da Babilônia, os parentes, o avô, o bisavô e o pai de Mordequeu fazia parte dessa primeira leva. Aqui tem outra informação interessante, ele tinha parentesco com o rei Joaquim e também com o rei Saul. Então, Mordequeu fazia parte da família real de Israel. Essa informação é importante, lá na frente isso vai fazer sentido. Beleza, contou a história de Mordequeu, agora vai contar a história da Hadassa, a partir do verso 7. Mordequeu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, que não tinha nem pai nem mãe. Como é que esses pais morreram? A gente não sabe, só sabe que morreu. Talvez tenha morrido no próprio exílio, talvez tenha morrido no caminho do exílio, talvez tenha morrido por uma doença, sei lá. Mas o fato é que Hadassa não tinha nem pai nem mãe. E ela era conhecida como Esther também, que era o nome persa para Hadassa. Hadassa, o nome hebraico, persa, Esther. E ela tinha duas características. Ela era atraente e bonita. E aqui é muito interessante, porque a palavra no original pode significar duas coisas. Primeiro, ela era muito bonita de corpo e de rosto, ou seja, ela era completamente bonita, fisicamente falando. Ou pode significar o seguinte: ela era muito bonita de beleza física, mas também de simpatia. Sabe aquela pessoa que você olha, dá vontade de conversar com ela? Aquela pessoa que tem um semblante aberto, semblante gostoso. É agradável estar próximo dela. E é mais provável que signifique isso, que Esther tinha essas duas características. Ela era uma mulher tanto muito bonita, fisicamente falando, mas também muito simpática, muito atraente, no sentido de você querer estar perto dela. E o texto destaca essas duas características, porque isso aqui vai fazer sentido. Mordequeu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, na prática, o primo Mordequeu se tornou pai de Esther. Esse é o nosso segundo ato. Percebe que, a princípio, o primeiro ato não tem nada a ver com o segundo. O rei está procurando uma rainha lá, por causa da besteira que Vasti fez. E agora está contando a história de Mordequeu, de quando ele saiu do exílio, da família dele, e da Esther que é órfã e tal. Então, segundo ato do nosso drama de hoje. Terceiro ato, esse é um ato mais comprido, olha só. O terceiro ato é justamente a narrativa de como Esther foi parar lá no palácio. A partir do verso 8 diz o seguinte: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Hegai era justamente o cara que coordenava o palácio, o harém do rei. E ele era um eunuco, porque todos os que trabalhavam para o rei eram eunucos. Eunucos é um homem que tinha os seus órgãos sexuais cortados, porque justamente ele estava lidando com as mulheres do rei. Então, Hegai estava lá. Esther também foi trazida ao palácio e confiada a Hegai, encarregada do harém. Verso 9. A moça o agradou e ele a favoreceu. Hegai logo se destacou. Imagine a quantidade de dezenas e centenas de meninas, todas lindas, no império inteiro da Pérsia, um grande império, chegando ao harém. E aí, de repente, no meio daquele negócio, Hegai, o encarregado do harém, olha Esther e de alguma forma aquilo destaca para ele. Talvez por causa daquelas características que a gente já tinha falado. Ela não era só tão bonita fisicamente, mas simpática. Talvez ela tivesse um sorriso muito bonito, por exemplo. Talvez ela fosse uma pessoa muito alegre, não sei. Mas o fato é que Hegai olhou, agradou e favoreceu. Guarda isso aí. Ele logo providenciou um tratamento de beleza e de comida especial para ela. Olha o favorecimento aí. Ô menininha, vem cá, você nós vamos separar aqui dessa centena, fica para lá. Mas você, menina, vem cá, você tem um trem diferente. Fica aqui no cantinho aqui. Você vai comer uma comidinha especial, você vai fazer um tratamento de beleza especial.
Você vai ficar no SPAR aqui do harém. Vamos cuidar de você direitinho. Designou 7 moças escolhidas do palácio entre rei e transferiu junto às suas jovens para um melhor lugar do harém. Então, junto com Ester, outras 6 meninas também foram escolhidas. Dentre as dezenas e centenas que estavam ali, Ester foi favorecida por Hegai e foi levada para um outro canto do palácio, onde lá se comia melhor, se tinha um tratado. Aqui eu quero destacar uma coisa para você, porque às vezes você está vendo essa história por enquanto e pensando assim, tadinha da Ester, porque ela não queria, a vida dela agora vai ser ou não rainha do rei, ou, da pior das hipóteses, ser concubina do rei. E o que era ser concubina do rei? Era fazer parte do palácio, do harém do rei, e quando o rei lembrasse, ele chamava. E a mulher tinha que vir e se deitar com ele naquela noite, e depois ela voltava. Mas isso não era considerado uma coisa ruim para aquelas meninas. Não era, porque elas teriam a melhor vida que era possível ter, dentro daquele contexto em que elas estavam vivendo. Elas estavam vivendo o cuidado do rei, tendo a melhor comida, a melhor bebida, a melhor vestimenta, o melhor tratamento, o melhor tudo. E no caso aqui de Ester e de essas outras 6, que não falam o nome, elas teriam um tratamento ainda melhor do que as outras. Então, só para você destacar, porque às vezes a gente fica, o nosso contexto de vida é tão diferente, né, desse momento, que às vezes a gente fica olhando para a Ester aqui e fala, nossa, tadinha da bichinha, não está. Não, isso aqui não era uma coisa necessariamente ruim para ela, era algo bom. Afinal de contas, para alguém que era órfão de um povo completamente distante, exilado, se tornar cuidada pelo rei não era algo tão ruim assim. Beleza, então o verso 10 continua. Ester não tinha revelado ao povo que pertencia à sua origem, a origem da sua família, pois Mordequeu havia proibido de fazer isso. Olha outra informação interessante nesse terceiro ato. Mordequeu, talvez na hora que Ester estava sendo levada pelos soldados, chegou no cangote dela e falou assim, não fala que você é judia, fica quietinha, não conta para ninguém. Não conta para ninguém que você é do povo hebreu, fica na sua. Nós não sabemos exatamente agora na história por que isso, mas Ester obedeceu. Sim, senhor. E não contou para ninguém. Verso 11. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Ester estava e o que estava acontecendo. Mordequeu ficava rodeando o palácio. A ideia é que ele conversava com os guardas. Rapaz, tem uma moça aí, o tal de Ester, tem um sorriso bonito, é assim. Ah, eu vi mesmo. Ela já foi separada, inclusive. Ela faz parte de um grupinho lá que está sendo tratado diferente. Mordequeu, como um pai muito zeloso, muito cuidadoso, ficava ali de olho, de butuca, tentando entender o que estava acontecendo com o palácio. Verso 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar, olha o tratamento de beleza aí, mulherada, depois de você cobrar para o seu marido aí, ó. Fala, isso aqui é um tratamento persa, tá bom? Olha como é que funciona. Antes de qualquer coisa, aquelas moças apresentaram a Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para as mulheres. 12 meses. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Aí não tem jeito, né? Vai ficar 100%. Isso aqui era o tratamento VIP da época. Era a melhor plástica que existia naquele momento, era esse negócio aqui. 12 meses sendo banhada para o rei, para ficar com a pele limpinha, para ficar 100%, esfoliante, que negócio todo e tal. Verso 13. Quando ia apresentar ao rei, a moça recebia tudo que quisesse para levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para o harém. Então, o que ela fazia da vida, gente? O que Ester fazia da vida? Acordava, era conduzida para o SPAR do harém, ficava lá, banhozinho disso, banhozinho daquilo, comidinha especial, massagenzinha e tal. Ela está sofrendo? Você acha que ela está achando ruim? E tal. Fim de tarde, o que ela fazia? Levantava, punha o roupão, voltava para o harém. Dormia. No outro dia cedo, como é que era? Acordei de novo, SPA. Olha que beleza! Um ano assim, curtindo, de boa, esperando ser convidada pelo rei. Verso 15, olha só. Quando chegou a vez de Ester, um detalhe.
Era um concurso esse negócio aqui, era espécie de um concurso. Então as mulheres estavam sendo selecionadas para se tornar rainha, certo? E aí o que acontece? O rei tinha que olhar, gostar e chamar pelo nome. E se ele chamasse pelo nome, é porque ele quer aquela mulher. Entendeu como é que funcionava? Beleza? Verso 15. Quando chegou a vez de Ester, a moça adotada por Mordequeu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ela podia levar o que ela quisesse, vestido, pérola, se emperequetar toda, colocar tudo que quisesse para o rei. Mas a Ester era simples. Ester era moça simples, a moça do sorriso simpático. Ester não está preocupada com esse negócio. Ester, o Hegai deve ter falado assim, ó, põe esse vestidinho aqui que está top, está ótimo, não precisa mais do que isso. E ela falou, vou que nem Hegai falou. Hegai falou que é para ir assim, eu vou assim. E ela foi para lá. E Ester, olha como termina o verso 15, agradava a todos que a viam. Todo mundo olhava para Ester e falava, mas que moça bacana. Gente, mas que menina fantástica. Que moça simpática, que menina feliz, que menina alegre. E Ester está lá. O que isso tem a ver com a nossa vida até agora? Nada. Nada. Aparentemente nada. Aparentemente nada. Mas percebe, Vasti resolveu desobedecer o maior imperador da época, o que para aquela época era loucura. Mas ela desobedeceu. Xerxes esqueceu. Foi guerrear com a Grécia e tal, passou lá, perdeu a guerra. Depois que ele voltou, é que ele lembrou da raiva que ele tinha passado com Vasti. Aí os caras, os príncipes, os conselheiros aconselharam, vamos arrumar as meninas aqui, vamos montar um harém, vamos fazer um concurso de beleza para a chata rainha. Percebe que aparentemente externo tem nada a ver com a história. Mas as coisas começam a se conectar. E Mordequeu é alguém que faz parte da família de Israel, alguém que cuida de Ester e alguém que está enraizado com a história de Jerusalém, que saiu do exílio para a Babilônia e que depois a Pérsia venceu. Tudo isso aqui vai se encaixando, tudo isso aqui vai sendo como uma linha de tricô depois, fazendo uma grande coxa. Quarto ato, olha só. Verso 15, verso 16, olha só. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real. Chegou o momento do concurso, é agora. Ora, o rei gostou mais da Ester do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Quando colocaram Ester na frente de Xerxes, o homem ficou doido. O homem pirou o cabeção, como diz o outro. Ele olhou e falou assim, que é isso? Essa é a mulher. Essa é a mulher. Eu não quero ver mais ninguém, eu não quero saber de mais ninguém, não precisa trazer mais ninguém, é essa. Apaixonei de novo, como diz o outro. Ora, o rei gostou mais da Ester do que qualquer outra mulher, ela foi favorecida, ganhou sua aprovação, então ele lhe colocou uma coroa real e tornou rainha no lugar de Vasti. Vamos esperar mais nada, quero casar com essa mulher hoje. Rapaz, pensa o tanto que Ester devia ser muito simpática, porque perceba que não tem a ver só com beleza física, mas eu penso que Ester devia ter um sorriso assim, que você devia ficar, o povo... Hegai ficou encantado. O texto diz, a gente acabou de ler no verso 14, que todos que viam ela ficavam admirados por ela. Então, uma mulher extremamente simpática. Simpática. Xerxes não foi diferente. Xerxes ficou louco. É isso. Verso 18, já está casando, olha aí. O rei deu um grande banquete, o banquete da Ester. E aos todos seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias, distribuiu presente em sua generosidade real. Distribuir presente aqui é perdoar dívida. O império perdoou as dívidas. O rei falou, não precisa pagar imposto mais não, está liberado. Estou feliz demais, achei a mulher da minha vida. Ester. O que ela tinha a ver com Vasti? Nada. O que ela tinha a ver com a Grécia? Nada. Ela nem tinha que estar ali, porque o povo de Israel já tinha voltado para o exílio. Já tinha tido 2 retornos de Israel, da Babilônia, da Pérsia, para o exílio. Mas tinha ficado uma rebarba, uma galerinha que tinha ficado lá ainda na Pérsia.
E Esther, por acaso, estava fazendo parte dessa galera. Quinto e último ato. Olha só. Um dia, quando Mordequeu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspirando para assassinar o rei Xerxes. Mordequeu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mordequeu. Depois de investigada a informação, descobriu-se que era verdadeira. Os 2 funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Essa história aqui parece que não tem nada a ver com o que a gente estava vendo até agora, né? A Esther casou, deu tudo certo, feliz da vida, mas Mordequeu era um paizão. Então Mordequeu ainda ficava lá no palácio, ia visitar Esther, tentava conversar com Esther, ficava lá tentando entender. E numa dessas ele viu os 2 guardinhas tramando. Xerxes vai passar aqui na porta e nós vamos enfiar a lança no coração dele. Eu não sei se era isso, eu estou só confabulando. E aí, Mordequeu correu para Esther e falou: Esther, os guardas estão tentando matar Xerxes, vão matar Xerxes. Vai lá e fala para ele, conta para ele. Esther foi lá e contou em nome, guarda isso, em nome de Mordequeu. Ela fez questão de destacar que quem descobriu a tramóia foi Mordequeu. Mordequeu se comprova que aquilo era verdade, os guardas são mortos e acabou o capítulo. Normalmente esse capítulo era para terminar diferente, porque alguém que salvava a vida do rei era alguém que era honrado pelo rei. Provavelmente ele deveria ganhar um presente, ganhar uma festa, ganhar alguma coisa, mas sabe o que ele ganhou? Um registro. Está registrado, é só isso. Ele não ganhou nada. E você vai ver que no capítulo 3 não vai ter referência sobre isso. Na verdade, vai surgir um outro personagem muito pior no capítulo 3, que vai inclusive perseguir Mordequeu. Mas isso aqui é para a gente perceber algumas coisas. Como eu disse, a ideia era trazer a narrativa para todo mundo, a gente entender a história toda e agora a gente vai começar a fazer as conexões. Beleza? Então vem comigo, olha só. O que isso tem a ver comigo? Em primeiro lugar, eu preciso ter plena convicção de que não estou vivendo o acaso da história. Em primeiro lugar, é isso que eu preciso entender. Pode parecer acaso Vasti ter negado o rei. Pode parecer acaso Xerxes ter perdido a guerra. Pode parecer acaso o amigo ter sugerido que pegassem as virgens do império. Pode parecer acaso tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Não era. Não era acaso. Não existe acaso. Não existe aconteceu. Existe um plano muito bem elaborado, detalhadamente elaborado, escrito por um autor extraordinário, dirigido por esse próprio autor, conduzido por esse próprio autor e diretor, e nós estamos vivendo o drama que ele escreveu. Lembra daquele filme História Sem Fim? Eu adorava aquele filme. O pai lia a história e o filho ia vivendo a história. E tinha um cachorrão que voava. Não sei se vocês lembram, o cachorrão era legal demais. Aquele filme era fantástico, porque o pai vai lendo a história e o filho vivendo, e tem momentos de drama, o menino quase morre, aquele negócio e aquela sensação. A diferença é que o pai, no filme, ele era completamente passivo. Ele não tinha como interferir na história. Aliás, o drama era esse mesmo. No nosso caso, não. O pai é completamente ativo na história. A história é dele. E nós estamos apenas vivendo ela. Parece por acaso que Mordequeu fazia parte da família real, tinha suas raízes ali no exílio. Parece por acaso que Hadassa era órfão. Parece que tudo isso era por acaso, mas não era. E à medida que a gente for explorando o livro de Esther, você vai ver como isso vai ficar cada vez mais claro. Segundo lugar,
Nos bastidores da vida existe um diretor dirigindo cada ato de cada cena da minha vida. Pastor, eu não estou entendendo o momento da minha vida que eu estou vivendo. Aconteceram circunstâncias, aconteceram momentos, aconteceram adversidades completamente inesperadas, e você está dizendo que Deus é o autor da história, então você está dizendo que essa história é dele, e você está dizendo então que eu estou vivendo a história dele, que se aconteceu isso foi por causa dele, é vontade dele? Eu estou dizendo exatamente isso. Porque a história é dele. Mas eu também estou dizendo para você que ainda que essa história não faça sentido para você hoje, como provavelmente essa que nós lemos aqui, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, ela vai fazer sentido para você amanhã. Deixa eu contar uma ilustração para você de algo que eu e a Ju vivemos, que foi fantástico. Quando eu estava no seminário, quando eu era noivo da Ju, a gente tinha 3 anos de namoro, eu pedi a Ju em casamento. E a gente marcou a data para o casamento para 1 ano depois. Na época eu estava terminando a faculdade de Direito, eu era gerente de uma farmácia, e a vida caminhada, beleza. A Ju terminando a faculdade de farmácia, já tinha terminado, e beleza. Durante o decorrer desse ano, Deus vira meu coração e eu vou para o seminário. E para mim ir para o seminário significava abandonar a minha vida. Eu tinha que largar a faculdade, eu tinha que largar emprego, tinha que largar tudo. Graças a Deus a Ju não deixou largar a faculdade de Direito, e aí eu comecei o seminário. Eu fazia seminário de manhã, eu trabalhava à tarde e fazia faculdade de Direito à noite. E nós adiamos o casamento para 1 ano para frente. Mas nessa época eu ganhava R$300 por mês. Não tinha jeito de casar. A Ju tinha recém-formada, estava trabalhando, começando a trabalhar, ganhava pouquinho também. E a gente marcou o casamento. E aí o que aconteceu? Um dia a Ju recebe uma ligação. A ligação de um cara dizendo que fazia parte de um processo seletivo para farmacêutico, da Drogazil, que abri lá em Goiânia na época, estava chegando. E que tinha recebido o currículo dela e que era para participar desse processo de seleção lá. E eu falei, quando que você fez currículo? Ela falou, eu não fiz currículo. Eu falei, mas alguém te ligou, você tem que ter um currículo em algum lugar. Ela, não, eu não fiz currículo, eu não distribuí currículo, não tem currículo. Eu falei, então você não vai nesse negócio não, porque nós vamos te achar lá na Espanha depois. Você está doido, você não vai nisso não. E ela, como uma boa mulher, firme, foi. E aí ela foi, chegou lá, era um processo de seleção mesmo. Tinham 9 vagas, e ela ficou em 10º. E ela ficou em 10º. E ela passou o processo, foi 1 semana o processo, vários encontros e tal. E aí, numa quinta-feira acabou, deram o resultado, falou, você ficou em 10º. Surgindo uma vaga, nós vamos te ligar, porque você já está aqui no negócio. No dia seguinte ligaram e falaram, olha, um dos que passou ontem desistiu, então surgiu uma vaga, nós estamos te contratando. Ganhar o piso, que para farmacêutico não é um negócio muito comum, então, e ela foi trabalhar, e a partir dali as coisas falaram, agora nós vamos casar, agora vai dar. No decorrer daquele caminho, a Ju estava estudando para concurso. E tinha 2 concursos na época. E ela se dedicou a um concurso específico. E o outro ela falou, eu vou fazer só porque é mais ou menos a mesma data. O que ela se dedicou, estudou e se entregou, ela passou longe. Foi ruim na prova. E aquele que ela não se dedicou, ela foi aprovada. E hoje ela é concursada por causa disso. Quando ela se tornou concursada, nós ganhamos mais segurança. E aí a gente animou, casou, e beleza, e estamos aí firme e forte. As histórias parecem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que são desconexas. Parece que uma ligação de alguém que viu um currículo, não sei na onde, que até hoje eu quero saber onde é que está esse currículo. Mas sabe o que é isso? É o autor da história. É o autor da história desenhando, delineando, colocando cada elemento na hora certa, no momento certo, do jeito certo. O problema é que quando a história não é nossa e a história é dele,
Nós às vezes não gostamos do momento, da hora e do jeito que Ele faz. Porque eu gostaria que as coisas se desenvolvessem dessa forma. Mas de repente Deus tem um plano diferente. Ele escreveu de uma forma diferente. Ele designou de uma forma diferente. E nós vamos viver do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Terceiro lugar. Acontecimentos que não fazem sentido hoje se encaixarão na história do diretor amanhã. Às vezes nós queremos encaixar a história dentro da nossa expectativa, e é aí por isso que nós nos frustramos. Nós precisamos encaixar a nossa história dentro da expectativa da história de Deus. Porque lembra, a história não é nossa, ela é dele. Então, quando nós encaixamos a história, olhamos para o amanhã e pensamos, olha, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se der certo assim, nossa, vai dar bom demais e tal, pau. E aí deu tudo errado. Por quê? Porque você planejou como se você fosse o diretor, como se você fosse o condutor da história, e você não é. Às vezes, simplesmente você vai ser levado para o harém. E é isso. Qual era a opção da Esther? Não vou. Ah, não vai. É claro que vai. Ela foi, ela tinha que ir. Tá certo que ela não sofreu nada, né? 1 ano, produto de beleza e tal. Mas ela teve que ir. A história simplesmente a conduziu, como muitas vezes acontece comigo e com você. Quarto lugar. Não existe coincidência. Existe um Deus soberano que coordena a história individual e coletiva. Pastor, mas espera aí. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em nada disso. Você está dizendo que Deus também controla a minha história? Não. Eu estou dizendo que você vive a história dele. É mais do que controlar. Você não tem nem história. A sua história é dele. Mas eu não acredito. O problema é seu. Você não precisa acreditar. Porque a história é dele do mesmo jeito. Ele administra essa história individualmente, da sua perspectiva, de você, de como você enxerga o mundo, e administra essa história de forma coletiva. Por isso que o agir de Deus é um agir multifacetário. Às vezes nós acreditamos que o fato de Deus ter me livrado de atropelar um gato na esquina, livrou o gato da morte. E você nem percebeu que livrou o gato da morte, livrou o cara que estava atravessando a calçada, que você não viu, o passarinho que estava passando e desviou na hora, o barulho do menino que ia cair da cama e não caiu. As coisas estão acontecendo de uma forma tão extraordinária, tão entrelaçadas, e nós não percebemos porque a nossa visão é limitada, a nossa visão é pequenininha. Nós não conseguimos ver além do que os nossos olhos podem ver. Mas o autor da história não, o autor da história ele é extraordinário. A coisa acontece aqui, ó. Quer ver um exemplo? Reforma protestante. A reforma protestante, ela aconteceu em 1517. Mas ela vinha se arrastando desde os anos 900. Teólogos, padres, sacerdotes, frades vinham se levantando, questionando atitudes da Igreja Católica Romana, dizendo que isso e aquilo estava errado. Por mais de 500 anos, homens foram mortos, perseguidos, lançados à fogueira e etc. e tal, mas nada acontecia. De repente, um homem chamado Lutero resolveu pregar as 95 teses na porta lá do Castelo de Wittenberg, e aquele negócio explodiu. Por quê? Por causa do negócio chamado imprensa. Anos antes, a imprensa tinha sido inventada. O que fez com que o material pudesse ser divulgado com mais rapidez, fluidez e facilidade. O que fez com que Lutero traduzisse a Bíblia pela primeira vez para uma língua conhecida, que era o alemão, e distribuísse essa Bíblia para que as pessoas pudessem chegar às suas próprias conclusões. O que a invenção da imprensa tem a ver com a reforma protestante? Aparentemente, nada. Mas quando você olha para a história, tudo. Quer ver outro exemplo?
o dia que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio na época do Império Grego, aliás, do Império Romano. Uma época de instabilidade do Império Romano. O Império Romano estava estável. O Império Romano estava forte, grande, o maior império. E teve uma coisa que o Império Romano estabeleceu, aliás, o Império Grego estabeleceu e o Romano pegou isso, que foi a língua. Qual era a língua que se falava naquela época? Grego. Aonde que se falava grego? Em todo o Império Romano. E onde que era o Império Romano? Todo o império conhecido da época. Tudo era Império Romano. E o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. E aonde que o Novo Testamento foi pregado? Em todo o Império Romano. E o cristianismo se espalhou para todo mundo. Se Jesus vem 100 anos antes, não tinha dado certo. E se ele vem 200 anos depois, também tinha dado errado. Porque o Império Romano começou a cair. Quando que ele veio? No dia certinho. Programado por quem? Pelo autor. Mas percebe que outras coisas aconteceram para ajudar aquele processo. Eu espero que a essa altura do campeonato você já esteja percebendo que Deus é o autor da história e de que Ele é o condutor dessa história. Quinto lugar, sobre o que isso tem a ver comigo. Quando estiver em uma situação que não entende, apenas haja de maneira correta, porque você está vivendo a história de Deus, nunca se esqueça disso. Por que eu estou falando isso aqui? Por causa de Mordequeu. Mordequeu tinha obrigação de falar dos guardas que estavam confabulando com Xerxes? Não. Talvez ele podia até arrumar confusão para ele. Vai que esses guardas tinham outros caras lá. Vai que esses guardas confabulam de matar a filha dele lá, que ele tinha como filha, que era Esther. Vai que ele, sabe aquele negócio? Eu não vou me intrometer, porque assim, se eu me intrometo, esse negócio, não tem isso, a gente não faz isso tantas vezes? Eu não vou, deixa isso para lá, eu vou entrar nessa confusão, nada. Mas Mordequeu agiu da maneira certa. É como eu e você temos que fazer. Pastor, eu estou numa circunstância tão difícil da minha vida, e eu não sei o que fazer, o que eu faço? Faz o certo. Faz o certo. O certo é pedir perdão? Pede perdão. O certo é dar um passo para trás? Dá um passo para trás. O certo é mudar a direção? Precisa mudar radicalmente. Muda. Faz o certo. Às vezes as respostas são mais óbvias do que a gente pensa. O que Mordequeu tinha que fazer diante da conspiração de os soldados tentando matar o rei? Avisar que tinha uma conspiração de soldados tentando matar o rei. Simples assim. Mas eu só vou fazer isso, meu irmão, se você entender que a história é de quem? É dele. Porque se você entende que a história é sua, você não quer se comprometer. Você não quer se envolver. Você não quer participar. Você não quer arrumar confusão. Eu vou arrumar para a cabeça, você está doido? Estou fora. Mas como a história não é minha, a história é dele, e eu vivo para a glória dele, como que eu vou agir? De maneira certa. Percebeu como esse texto tem muitas coisas a ver com a gente? Aparentemente, nada. Mas quando a gente vai vendo que a história que eles estão vivendo é uma história conduzida por Deus, e que a história que eu e você estamos vivendo também é uma história conduzida por Deus, nós conseguimos achar muitos pontos de conexões. O que fazer então? Esse eu vou passar mais rápido, olha só. Primeiro, para de viver como se a vida fosse sua, ela não é. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Parar de viver como se a vida fosse sua. Pastor, o que isso significa? Isso significa, meu irmão, que você precisa ser a pessoa que Deus quer que você seja e não a pessoa que você tem expectativa em ser. Então, que tipo de empresário você vai ser? Que tipo de marido, mulher, amigo, jogador de futebol, engenheiro, colega? Que tipo de pessoa você vai ser? Se você entender que a história é sua, então você vai ser do jeito que você quiser ser. E se frustrará com essas expectativas. Agora, se você for seguir a história de Deus, você não vai viver a vida como se fosse sua.
Segundo lugar, viver é andar nos trilhos de Deus, ainda que você não veja todo o caminho. Pastor, mas tem uma coisa que me incomoda muito, porque eu olho para o horizonte e eu não estou vendo a chegada. Show de bola. Você não precisa ver. O que você precisa é trilhar o caminho. Na verdade, hoje é impossível você não ver a chegada, porque entra o elemento do Evangelho. O que é o Evangelho? É a chegada. É a garantia da chegada. É o fato de que Jesus está lá na ponta desse caminho. Eu posso não ver o caminho todo, mas eu sei que Ele está lá na ponta, com a coroa da vitória, me aguardando, me esperando, com um belo de um sorriso, mais bonito do que o de Esther, para dizer, seja bem-vindo. Mas o caminho é longo, ele é difícil, e às vezes está nublado, nem sempre dá para ver legal. Mas ainda assim, o que você precisa fazer? Trilhar o caminho de Deus. Terceiro lugar, confiar a Deus é reagir de forma correta em circunstâncias adversas. Você quer saber se você confia em Deus? É na hora do aperto. Como é que você reage quando o bicho pega? Que é aí que a gente descobre se a gente confia em Deus mesmo. Porque agora que o cara te fecha, te dá uma batida, te xinga tudo, aí você fala assim, eu confio em Deus, vai em paz, meu irmão. É assim que você faz? Vai em paz ao cacete, eu vou te matar, seu filho. Não é assim? Isso revela a idolatria do nosso coração. Isso revela que nós não estamos confiando as nossas vidas em Deus. Isso revela que nós estamos confiando as nossas vidas às nossas próprias mãos. Quarto lugar. Saber que você não está na direção da sua vida pode revelar sua profunda idolatria por controle e autossuficiência. Porque às vezes você está ouvindo essa palavra aqui hoje e está pensando assim, odiei. Pastor, realmente, depois do corona, não presta mais não. Porque, que negocinho mais ruim. Vim aqui ficar falando que eu não mando em mim, que eu não mando na história, que eu não mando na vida, que eu sou só alguém conduzido. Não gostei desse troço, não. Ainda mais hoje em dia, que tem um monte de gente na internet, acredita em você mesmo. Você constrói a sua história, você pode construir o seu quê, você pode vencer o seu gigante, você pode o seu quê. Eu quero dizer para você que você não pode fazer nada disso. Quero dizer para você que isso é uma porcaria. Você não tem força para nada. E que a história não é sua. E se você se ofende ouvindo isso, show de bola. Bom demais. Porque isso revela a idolatria do seu coração, a idolatria do seu eu, da sua autossuficiência, da sua autoconfiança, da necessidade que você tem de acreditar em você mesmo. E talvez seja a hora de você se livrar disso. Livre-se disso hoje, viva amanhã confiando no verdadeiro diretor da vida. O verdadeiro diretor desse drama em que eu e você estamos inseridos. Viva para Ele, para a glória dEle. Eu quero encerrar com essa frase. Ela diz o seguinte: a autonomia é o que o homem mais deseja desde o Éden. Foi por isso que o homem caiu, porque ele queria ser autônomo de Deus. Ele queria ser independente de Deus. No entanto, é justamente isso que mais o destrói. Você ainda não percebeu, meu irmão? Por que seu casamento está uma porcaria? Porque você quer viver longe do seu marido, longe da sua esposa. Por que seu relacionamento com seu filho está ruim? Porque você não quer ser pai, você não quer ser mãe, você não quer ser filho. Por que a sua empresa está quebrando? Porque você não quer conduzir. Você não quer caminhar com o outro, você não quer compartilhar, você não quer se dar, você não quer se entregar. Você quer ser autônomo, sem esforço, só feliz. Você tem que você tem que torcer para Xerxes nascer de novo, para você ser uma mulher e para você ficar lá 4 aninhos lá, só na de boa.
6 meses de óleo de acacia, 6 meses de óleo não sei o quê. Acho que minha pele ia ficar show de bola. Mas não é assim que funciona. A autonomia é o que te destrói. Que hoje possamos ser despertados por Deus e sabermos que somos dependentes dEle. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Isso é espetacular. Eu não preciso me carregar, eu não preciso me resolver. Há quem faça isso, há quem me pegue no colo, há quem me envolva nos seus braços, há quem faça cafuné em mim, há quem me encoraja, há quem derrama graça e misericórdia, há quem me dá força. É o meu Deus, é Ele quem faz, é Ele quem faz. Depender dEle é maravilhoso, maravilhoso. Nós vamos ouvir uma música e vamos ter um momento de intercessão. Significa que nós vamos orar aqui, logo em seguida. E as pessoas que estão em casa também. Se você puder estar em casa, coloca aí no comentário do Facebook, do YouTube, o motivo que você quer que ore por você. O Eli aqui vai anotar para nós e vai trazer aqui para nós intercedermos. Enquanto o Vinícius ora, ou enquanto o Vinícius canta, você põe aí no comentário aí, escreve aí: quero que ore pela minha família, quero que ore pelo meu emprego, quero que ore. Peça o seu motivo de intercessão, nós vamos orar por todos eles. Anota aí para nós. Mas coloque seu coração diante do seu, meu irmão. Há tanta coisa que você precisa mudar. E hoje é uma oportunidade de você fazer isso. Muda. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos louvar a Deus. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. És a minha entrega, és a minha entrega. Aos teus pés me abandonar, o meu crer, meu duvidar. És a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. És a minha entrega, és a minha entrega. Aos teus pés me abandonar, o meu crer, meu duvidar. És a minha entrega. Lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição,
tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Sabe, meu irmão, consegui abrir aqui. Vou abrir aqui. O pessoal estava anotando, mas eu posso abrir aqui direto. Sabe, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos interceder aqui por todos esses pedidos. Se você quiser, ainda dá tempo, pode escrever aí. Nós vamos orar por primo, amigo, tio, saúde. A gente tem anotado aqui, vamos orar um por um. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma grande oportunidade de fazermos e de sermos diferentes. Eu tenho disse para o conselho, nós tivemos a reunião segunda-feira, e tenho dito para todas as pessoas que eu tenho encontrado. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou mais o mesmo pastor, e essa não vai ser mais a mesma igreja. Nós vamos viver diferente, nós vamos fazer mais e nós vamos fazer melhor. Nós vamos entregar o coração. Entregar o coração. Entregar o coração. E esse momento aqui faz parte disso, de entrega do coração. Por isso nós queremos orar pelas pessoas que estão sofrendo aqui. Queremos orar pelas pessoas que estão aqui, que estão sofrendo também. Nós cremos num Deus que é o Deus da história. Se Ele é o autor da história, para que nós vamos interceder? Para Ele. Para que nós vamos clamar, pedir, gritar? Para Ele. E é a Ele que nós queremos fazer isso nesse momento. Então eu quero convidar todo mundo que está aqui a ficar de pé. Você que está em casa também, fica de pé. Fica de pé. Eu quero que você faça assim com as suas mãos. É um ato simbólico, não vai vir poder, não vai fazer nada de extraordinário. É só um ato simbólico de que você está recebendo essa oração, essa intercessão. Eu vou ler aqui alguns dos pedidos. Nós vamos orar aqui pela Fabiana, pela sua família, pela sua vida, pelo José Lúcio, pela família, Leonardo, pela família, a Sônia, família e o sobrinho, a Márcia, a Nara, pela família, o Felipe, para que Deus renove esperanças, a Mari, também pela família, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão sem direção. Nós vamos orar aqui pelas pessoas que desejam servir ao Senhor e não sabem como fazer. A Janine, pela saúde da Janine, a Rayane, gratidão. A Sandra, para que Deus traga empregos e cure os doentes. Ao Silvio, o filho dele está doente, a esposa também doente, que Deus seja sobre eles. A Simone, que Deus abra um emprego para ela. A Maria José, pela família. A Luciele, pela família. O Paulo, para que Deus possa despertar missionários pelo mundo. A Sônia, pelo primo dela que está com Covid. A todos que estão com Covid, nós vamos orar aqui. Todos estão desempregados. Vamos orar. Pai, toma o teu lugar, ó Deus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar em nossas vidas. Porque só Tu és o caminho, não há outro. Só Tu és o diretor, só Tu és o autor da vida, só Tu és o condutor da história. Nós lemos aqui os nomes das pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, pessoas doentes,
pessoas que estão enfrentando o coronavírus, pessoas que estão sofrendo outras doenças, pessoas que estão internadas, pessoas que estão aflitas com pessoas que estão internadas. Pai, que em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, venha com poder e graça sobre essas vidas, ó Pai. Restaure pessoas que estão com o pulmão comprometido, que o Senhor já traga restauração, que hoje ainda possamos ouvir o testemunho do Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor possa interceder nas famílias, tantos pedidos de famílias quebradas, casamentos quebrados, relacionamentos pais e filhos quebrados, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha operar com o Espírito Santo do Senhor, quebra os corações duros, ó Pai, quebra os orgulhos, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa trazer cura desses corações, que casais possam se amar de maneira intensa, real e verdadeira, que pais e filhos possam brigar, possam estar juntos, possam se divertir, possam amar e desfrutar do amor que é ter esse relacionamento, ó Deus, que famílias possam experimentar de uma paz extraordinária do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Pai, que o Senhor vá de encontro com aqueles que estão sofrendo porque estão com dificuldade financeira, porque perderam o emprego, porque o negócio teve que fechar, porque funcionários tiveram problemas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor traga capacidade de restaurar esse negócio, que o Senhor abra a porta do emprego, que o Senhor em nome de Jesus, ó Deus, tranquilize os corações e traga o sustento do Senhor, ó Pai. E que o Senhor nos use como igreja para alcançar essas vidas que estão sofrendo nesse momento, ó Deus. Que sejamos a extensão do braço do Senhor nessas vidas que estão precisando tanto, ó Deus. Mas nós clamamos a Ti, ó Deus, vem sobre nós como igreja. Nós não queremos ser mais a mesma igreja, Pai. Nós não queremos viver a mediocridade, nós queremos viver a excelência, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, desperta-nos, como Paulo pediu aqui, desperta missionários, pastores, desperta pessoas para servir ao Senhor, desperta-nos, ó Pai, para entregarmos a nossa vida inteira e por completo para a glória do Senhor, ó Pai. Nós queremos viver um avivamento, ó Deus, um agir extraordinário do Teu Espírito. Nós queremos experimentar, ó Deus, do poder do Senhor, hoje, amanhã e eternamente. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha sobre nós. É o clamor que fazemos a Ti, em nome de Cristo. Amém, amém e amém.